Eu quero conversar hoje com você sobre evangelização. Nós estamos numa nova série, usando como referência uma proposta da nossa denominação a respeito de uma igreja multiplicadora. E o que é essa igreja? A gente falou semana passada sobre oração e agora a gente vai falar sobre evangelização. Confesso que eu já vivi as minhas crises e dificuldades com esse tema. Por quê? Em primeiro lugar, e talvez você se identifique com isso, eu não sou um evangelista propriamente dito. Aquele que tem um dom especial e que sai evangelizando todo mundo, e isso gera conversões e etc. E para minha angústia, eu fui muito influenciado por uma grande evangelista, que é a minha avó, que alguns conhecem aqui como pastor Olívia. Ela evangeliza todo mundo o tempo todo. Ela é uma máquina de evangelizar em todas as conversas, basta 2 minutos de conversa e ela está te falando sobre a salvação em Jesus, citando versículos e querendo orar por você. E ela é assim o tempo todo, é algo natural de fato, da índole, do dom que ela tem. E eu achava que todo mundo tinha que ser assim, ou todo mundo deveria ser assim. E isso era uma crise no começo da minha fé, porque eu não conseguia. Aliás, no começo da minha fé, eu tinha vergonha de ser crente. No começo da minha fé, eu fui para a igreja sozinho, adolescente. Eu agradeci muito a Deus quando eu ganhei uma Bíblia bem pequena que cabia no bolso. Assim eu podia disfarçar a minha caminhada para a igreja sem uma Bíblia na mão, de forma que ninguém soubesse, inclusive, que eu era crente. Então esse era o meu nível, né? Aquele crente bem agente secreto mesmo no início da fé. E em contrapartida, quando eu estava com a minha avó, ela estava evangelizando todo mundo o tempo todo. Ela, por exemplo, quando vai fazer uma visita para um cristão no hospital, ela não se contenta em orar por uma pessoa. Ela sai entrando em em todo o corredor. Ela sai orando, e ela não evangeliza só os doentes. Ela evangeliza enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, quem tiver na frente, o porteiro, porque ela é assim o tempo todo. E não é uma coisa forçada, não, é uma coisa de fato natural dela, assim, com muito carisma, com doçura e etc. E ela consegue. E eu me escondendo de ser crente, né? Escondendo a Bíblia, escondendo a ideia de ser cristão, porque com uma galera com quem eu andava ali na minha adolescência, era uma coisa muito brega ser crente, né? Ser crente era sinônimo de que não se pode fazer nada, de que se é meio tapado e tal. Então, é uma coisa assim. Depois eu experimentei isso numa outra forma, mas aí já um pouco mais maduro, então eu pude me posicionar como crente. Mas quando eu fui estudar sociologia, também tinha um outro lado. Aí eu me deparei, não eu, mas colegas de sala, que também tinham vergonha de ser crente. Porque no mundo acadêmico, também se tem a ideia de que crente é ignorante, de que crente é anti-ciência, de que crente é necessariamente tapado, inclusive ideologicamente ou cientificamente, né? E aí eu já tentei ajudar outras pessoas que passavam por essa crise, eu já um pouco mais maduro, já pastor, dizia, não, eu sou teólogo, eu sou pastor, para a estranheza da galera ali que estudava comigo, mas depois eles acabavam entendendo e respeitando, embora houvesse sim, e há sim, certos preconceitos, né, certos estereótipos que estão na cabeça da pessoa do que é ser crente, do que é ser evangélico, e isso causa alguns tipos de preconceito. Que, aliás, preconceito, penso eu, é algo que todos nós temos. Pré-conceitos.
conceitos pré-estabelecidos a respeito de coisas, de pessoas, das quais a gente não sabe exatamente, mas a gente tem os preconceitos estabelecidos. E é uma luta necessária a gente se desfazer dos nossos preconceitos, a gente lutar contra os nossos próprios preconceitos e ajudar outros também a não serem preconceituosos. Porque tem preconceito que gera pequenos constrangimentos e pequenas situações. Eu digo que o preconceito que eu sofria dos meus amigos na adolescência e do ambiente acadêmico já adulto, são preconceitos assim que não me causou muitos danos. Foram tipos de preconceito assim que gerou certos constrangimentos, mas que depois a coisa foi contornada. Mas quando a gente, por exemplo, pensa no preconceito contra pessoas de cor preta, no racismo no Brasil, a gente está falando de um preconceito que gera morte, ou de um preconceito que gera um tanto de criminalizações injustas. Então, eu entendo também que há graduações do preconceito, né? Há graduações ali que geram pequenos desconfortos e logo a gente contorna, e há situações que levam à morte de pessoas, né? Preconceitos que avançam para crimes de ódio, ou mesmo os preconceitos que estão de forma estruturada na sociedade. Bom, tendo dito isso, eu então ficava naquela coisa de que a evangelização eu tinha que ser igual minha avó e eu não era, e isso era um problema. Depois foi uma outra fase, depois eu entendia que não, eram dons. E ela tinha um dom especial para a evangelização, eu tinha um dom mais voltado para o ensino bíblico, desde muito cedo eu comecei a ensinar a Bíblia e a pregar e etc. Logo da minha conversão, assim, no primeiro ano de convertido, eu já comecei a pregar em pequenos grupos e etc. Então eu comecei a entender isso. Só que daí eu descambei para um outro lugar um pouco perigoso, que é assim, a evangelização é papel de alguns. A evangelização é só para quem tem esse dom específico. E aí, quando eu fui estudar teologia e tal, a gente inclusive vai lidando um pouco profissionalmente com a fé. Porque você vai lidando com categorias de pastores, de missionários, de pessoas titulares ou tituladas para tal função, para evangelizar, para fazer a missão, de pessoas remuneradas para fazer essa missão, de pessoas tecnicamente mais capacitadas para fazer a missão. Então, estuda-se 4 anos, um curso de bacharel em teologia e etc. E aí eu caí num lugar, que é um lugar também muito perigoso, da gente achar que a evangelização é parte de pessoas que têm um dom especial para isso, ou pior, a evangelização é papel de alguns profissionais remunerados para isso. Eu já vi muito o gesto das pessoas dizendo assim, eu quero evangelizar o meu colega de trabalho, então eu vou trazê-lo na igreja, para ele ouvir a mensagem do pastor, né? Porque daí na mensagem do pastor, quem sabe ele é tocado. Então muitas igrejas faziam muitos eventos promocionais, né? Ou cruzadas evangelísticas, houve o tempo áureo de Billy Graham e suas cruzadas evangelísticas, ou mesmo as conferências, os aniversários, ou as festas especiais, como ocasião para convidar alguém para a igreja e a partir desse convite essa pessoa receber uma palavra de Deus. E, inclusive, eu vi pessoas decepcionadas diante da recusa do convite, que era automaticamente a recusa de uma oportunidade da evangelização, ou diante da pessoa que vem e a mensagem não foi tão evangelística assim. Ou ainda a pessoa veio, mas quem pregou não foi aquela pessoa que a gente gostaria que tivesse pregado, né? Então, eu fui membro da Batista da Água Branca, da IBAB, e o pastor Ed René é muito famoso e reconhecido como grande pregador. Então, havia um sentimento altamente de frustração quando se levava um convidado e não era ele que pregava. Falava, poxa, perdeu a oportunidade, porque tinha que ser ele, tinha que ser do jeito dele, na abordagem dele, etc., que aquela pessoa teria a chance de se converter.
E às vezes isso acontece em menor escala, talvez até aqui no nosso ambiente de igreja menor, né? Aquela expectativa a respeito de tal mensagem, ou de tal abordagem, ou de tal pregador, para que a oportunidade daquela pessoa se converter é naquele dia, com esse pregador, ou naquele culto com tal formato. Bom, me parece que a Bíblia não é bem assim. Em primeiro lugar, a gente tem uma transformação na Bíblia, nessa apresentação divina. Porque você, quando lê o Antigo Testamento, a gente vê a revelação de um Deus muito étnico, muito a partir de uma nação. Não é assim a história? Ele chama Abraão, e a partir de Abraão vem o povo hebreu. Esse povo hebreu se estabelece como povo de Israel, e depois como povo de Israel se estabelece como povo judeu. E é dessa forma então que Deus se revela, a partir de uma nação e uma etnia consanguínea, né? A ideia de que somos filhos de Abraão, e essa ideia de filiação de Abraão, de fato, era uma ideia de sangue, né? Abraão, Isaac, Jacó, e aí as 12 tribos que formaram Israel, e aí todo o descendente judeu. Então um Deus muito étnico, tanto que na Bíblia há conflitos étnicos o tempo todo, né? O Deus de Israel contra os deuses dos outros povos, ou Israel, o povo de Deus, contra os outros povos. Isso é uma lógica do Antigo Testamento o tempo todo. E inclusive é um erro grave a gente transferir essa lógica do Antigo Testamento para os tempos contemporâneos e para o conflito, por exemplo, Israel e Palestina. O Israel como Estado novo e contemporâneo não é o Israel bíblico, e essa transferência imediata dá muita confusão. E por quê? Para nós, principalmente. É porque Jesus aparece na história. E quando Jesus aparece na história, a lógica muda. A lógica muda, e muda muito. A gente precisa admitir a tensão e a mudança da lógica bíblica veterotestamentária e da lógica bíblica neotestamentária. A partir de Jesus, há uma outra lógica. Os fatos bíblicos do Antigo Testamento, eles não mudaram. Eles estão lá. Boa parte dos fatos são histórias reais que aconteceram daquele jeito, naquela forma, mas a ótica com qual a gente lê passa por drástica mudança a partir de Jesus. E uma das mais drásticas mudanças é que Deus agora não está mais se mostrando de um jeito étnico. Deus agora está se mostrando para todos os povos. E essa era uma ideia conflituosa nos dias de Jesus. Como assim nós somos filhos de Abraão e nós não temos a primazia a respeito de Deus? Como assim agora samaritanos, gentios, estão tendo acesso a Deus? E é um acesso a Deus que não é via judaísmo, que não é via circuncisão, que não é via de guardar o sábado, que não é via de estar dentro do templo, que não é via de oferecer um sacrifício de animal, que não é via de ter um sacerdote, ter um sumo sacerdote para mediar o meu culto. Como assim? Há embates com Jesus a respeito disso, a ponto de Jesus, num dado momento, dizer, olha, até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Do tipo, mudou o eixo. Mudou o eixo. Deus está se abrindo a todas as pessoas, em todos os povos, sem necessariamente essa mediação étnica
histórica e cultural, sem necessariamente esse tipo de liturgia, sem necessariamente esse tipo de conversão. Tanto que depois da ressurreição de Jesus, lá em Atos, no capítulo 15, ainda se discutia se para ser cristão precisava ser judeu antes. Se para ser cristão precisava guardar o sábado. Se para ser cristão os homens precisavam de se circuncidar. Se para ser cristão precisava de prestar culto lá em Jerusalém, no templo, no Monte Moriá. Ainda se perguntava isso no início da fé. Ou seja, a lógica mudou e as pessoas não necessariamente se adaptam tão rápido a isso. E é por isso então que a gente tem que estar atento de que a nossa lógica não é de trás para frente, é de frente para trás. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega para um novo convertido, a gente não manda ele ler Gênesis. A gente manda ele ler Mateus. A gente manda ele ler o Evangelho de João. Porque é importante que ele tenha a compreensão do todo da Escritura a partir de Jesus. Porque se ele vir de Gênesis a Malaquias, ele vai ser muito encaminhado a se tornar um judeu. Porque de Gênesis a Malaquias, vai dizer para ele guardar o sábado, vai dizer para ele não comer carne de porco, vai dizer para ele não comer frutos do mar, vai dizer a respeito dos sistemas de pena de morte, inclusive. Tinha pena de morte para gay no Antigo Testamento. Tinha pena de morte para quem desobedecesse aos pais. Havia pena de morte para quem desobedecesse aos pais. Pena de morte para pessoas pegas em adultério, por apedrejamento. Aquele apedrejamento que Jesus intervém com a mulher pega em adultério, aquilo estava previsto em lei. Não foi um ato deliberado de assassinato, de tentativa de assassinato daquelas pessoas. Não, era algo previsto em lei. Na lei do Antigo Testamento. Alguém pego em adultério deve ser apedrejado até a morte. Então percebe que a lógica muda. E a lógica muda, e o desafio dessa nova lógica não é só um desafio hermenêutico, um desafio de interpretação, mas um desafio de adequação da nossa vida a essa lógica a partir de Jesus. E a lógica a partir de Jesus ele está chamando todos os povos, todas as nações, todas as pessoas para o cuidado de Deus. Ele quer que todas as pessoas chamem Deus de Pai. Aliás, ele apresenta Deus como Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus traz uma revelação nova sobre Deus. Jesus não chama Deus de Deus Criador. Jesus não chama Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus não chama a Deus de Deus dos exércitos. Jesus chama a Deus de Pai. Significa que Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Não, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Significa que Deus não é o Senhor dos exércitos? Não, Deus é o Senhor dos exércitos. Significa que Deus não é o Deus de Israel, tão invocado no Antigo Testamento? Não, continua, não anulamos. O Antigo Testamento é Bíblia tanto quanto novo para nós. É sagrado tanto quanto novo. Mas o que Jesus traz agora é que Deus, além de tudo isso, ou mais importante do que tudo isso, é que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai nosso. E depois Paulo, inclusive, vai falar de Jesus, ou vai falar de Deus como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai reenfatizar essa perspectiva divina e paterna de Deus. Deus é o nosso Pai. E Ele quer, de fato, que todas as pessoas se tornem seus filhos e suas filhas.
E aí Jesus reúne os camaradas e começa a ensiná-los a respeito de relacionamento com Deus, a respeito de vida. E quando ele morre e ressuscita, lá no capítulo 28, ele aparece e dá o mandato da chamada grande comissão: vão agora por todo o mundo, a partir do Espírito Santo, a partir da descida do Espírito, a partir da unção do Espírito, e evangelizem, e anunciem a morte e a ressurreição do Senhor, e digam que Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo todo. Evangelizem, contem as boas notícias. A gente há pouco estava discutindo na sala, estava conversando com a Eliana na sala, sobre proselitismo, quando é que a gente evangeliza e não é proselitista. Eu não sei se isso dá. Porque, sem dúvida, evangelizar é um tipo de proselitismo. É lógico que existe um lado do proselitismo muito ruim, que é você falar mal da religião do outro, que é você atacar a religião do outro, que é você menosprezar a religião do outro. Isso é terrível. Isso passa, inclusive, por filtros preconceituosos, às vezes racistas até. Racista porque a gente se dá bem com uma religião, a gente passa batido de uma religião japonesa como o budismo e não passa batido de uma religião negra como candomblé e umbanda. Então, isso passa por filtros de racismo religioso. Tem tudo isso. Mas a índole evangélica é de anunciar Jesus. A índole evangélica é de dizer, com todas as palavras, Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. A índole evangélica é o mandato de Jesus dizer assim: se espalhem pelo mundo todo, e anunciem, e ensinem as pessoas, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí não há variação de interpretação bíblica que dê conta de um mandato tão direto, de dizer, é isso mesmo. A única questão interpretativa nesse caso é como é que a gente vai fazer isso. A única possibilidade de variação nesse texto é a forma. Como é que a gente vai evangelizar, como é que a gente vai batizar e como é que a gente vai discipular, ou seja, ensinar a guardar todas essas coisas. O como está em aberto, e ao longo da história da igreja, a igreja foi encontrando esse seu como. Agora, o fato do mandato divino, de nós irmos por todo o mundo, pregarmos o evangelho a todas as pessoas, isso não tem abertura e variação interpretativa. É isso mesmo. É isso mesmo. A única negociação e variação é a respeito do como, da forma que fazemos isso. Aí sim, as discussões acadêmicas hoje, a Ana Alzira dedicou um doutorado a discutir evangelização e colonização, por exemplo, para que a nossa evangelização não seja colonialista, não seja impositora, não seja de cima para baixo, como de um país dominante, sobre sua colônia, um país dominado. Mas isso é o como. Não discute o mandato em si, que é de pregar o evangelho a todos. E aí fica um desafio, quando a gente não tem esse dom especial da minha vovozinha. Quando a gente não é um profissional da religião como o pastor Reinaldo, em tese remunerado para isso. Como é que a gente faz então? Bom, por muito tempo a gente fez campanhas evangelísticas, convidar as pessoas para ouvir pregadores importantes, ou que tivessem um dom especial de evangelizar. Acho que eu não seria convidado para uma campanha evangelística, já que eu não tenho assim um dom especial de evangelizar, penso eu. Mas também houve a fase em que a gente entendeu que era importante distribuir folhetos com mensagens curtas e diretas a respeito de Jesus.
E isso também foi espalhado pelo mundo. Distribuir folhetos, anunciar o Evangelho de Jesus. E eu acho que isso tem o seu efeito. Ou teve o seu efeito na história. Teve o seu lugar. Mas me parece que hoje em dia, ou pelo menos hoje em dia, no mundo em que estamos, ou no lugar onde estamos, em São Paulo, num lugar onde as pessoas têm acesso amplo à comunicação, num lugar onde se tem muitas igrejas, num lugar onde se tem muito acesso à internet, e a internet pipoca o tempo todo também de igrejas e também de versículos bíblicos das redes sociais e também de um monte de coisa. Será que o folheto ainda faz o efeito que fez em outros tempos? Ou talvez que faz em lugares que as pessoas têm pouco acesso à comunicação e aquele folheto então traz uma mensagem efetiva? Penso eu que hoje o folheto faz muito pouco sentido para o nosso mundo e para o nosso tempo de evangelização. Eu não vou dizer que não faz nenhum sentido. Porque pode ser que se a gente colocar uma equipe aqui na porta distribuindo folheto a quem passa nessa calçada, ou se nós fizermos uma mobilização e sairmos por esse comércio e pelas casas distribuindo folhetos, é possível que haja conversões. É possível que alguém olhe e aquele texto toque alguém profundamente. É possível, eu não descarto. São muitas as possibilidades de ações do Espírito Santo. Inclusive pode ser por meio do folheto. Mas me parece que o mais efetivo para o nosso mundo e para o nosso tempo é uma evangelização que seja relacional. É uma evangelização que se dê não na distribuição de um folheto diante de uma pessoa que você nunca viu e que talvez nunca mais vai ver. Mas sim uma prática do relacionamento no trabalho, do relacionamento na vizinhança, do relacionamento na família. E quando eu percebi, ou quando eu me dei conta disso, a evangelização para mim ficou, digamos, mais fácil. Não é mais fácil no sentido de que entreguei um folheto e saí e evangelizei, porque daí a gente conseguiria evangelizar 100, 200 pessoas por dia, estando num lugar de boa movimentação. E inclusive atenuar a nossa consciência de que evangelizei 200 pessoas hoje, porque distribuí 200 folhetos. Mas isso pode ser pouco efetivo, somente aplacando a nossa consciência numérica religiosa. Mas também é mais fácil no sentido de que eu não tenho que estar abordando desconhecidos na rua. Eu posso falar de Jesus a quem está perto de mim. E não só posso, diante do Novo Testamento, diante da Bíblia Sagrada, eu devo, porque é mandato de Jesus. Só que para isso, eu preciso mostrar verdadeiro interesse pelas pessoas. E esse é um ponto importante. E eu quero ir para o texto bíblico, embora já citei vários, mas eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8. Porque em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo mostra a sua índole evangelística misturada com de fato, interesse pelas pessoas. E esse, acredito eu, é a chave da evangelização no nosso tempo, no nosso mundo e na nossa cidade. Porque essa evangelização que só quer ganhar um número a mais para Jesus, ou essa evangelização que só quer ganhar mais um frequentante para a minha igreja, me parece que está meio exaurido. Me parece que as pessoas não estão mais nessa. Ah, você só quer me levar lá para a sua igreja para ter mais um? Para ser mais um no auditório, ou para ser mais um contribuinte? Ou você só quer me converter
para que os evangélicos que já são quase 40% da população cheguem à metade, ou quem sabe virem esse jogo e se tornem a maioria da população brasileira? Só isso? Ou pior, né? Você só quer me converter para que eu, depois de convertido, volte no candidato que se identifica, ou que de alguma forma identificaram com a igreja? Pior ainda, né? Não. E aí o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses 2:8, na primeira carta de Tessalônica, aos Tessalonicenses, né? Tessalônica era uma cidade. Ele diz o seguinte: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo está falando em nome dele e em nome de quem andava com ele. Paulo diz: eu não estou dando a vocês só o evangelho. Não que o evangelho seja só, ou seja pouca coisa. Mas junto com o evangelho, eu estou dando a vocês a minha própria vida. Agora a gente entrou numa camada mais profunda da evangelização, que não é a entrega do folheto, ou não é o convite para vir à igreja, ou não é a pregação dentro de um estádio, numa grande cruzada evangelística. Mas eu estou te falando de Jesus, eu estou te dando o evangelho, mas quer saber, eu estou te dando a minha própria vida. E o que é dar a vida por alguém no nosso tempo? Nos nossos dias? Eu penso que uma das coisas é dar tempo. Porque, de fato, tempo é uma preciosidade na nossa vida, né? E os algoritmos disputam a nossa atenção e o nosso tempo, porque é precioso. Porque o mercado de rede social sacou isso. Aliás, se vocês não assistiram o Dilema das Redes, assistam, um documentário muito interessante. Já tem um tempo lançado. Mas, alguém já disse que tempo é dinheiro, mas eu gosto de pensar que tempo é vida. Porque tempo é um bem precioso e escasso, em que a gente tem que dar para quem a gente ama. Não é verdade? O chamado tempo de qualidade, como uma linguagem de amor, como uma expressão de amor. Dar tempo de qualidade a alguém é um gesto e uma forma de amar. Eu te amo tanto que eu te dou o meu tempo. Eu te dou meu sábado, eu te dou meu domingo, eu te dou minhas horas, eu te dou o tempo que eu tenho para fazer um tanto de outras coisas. O tempo que eu poderia, inclusive, estar ganhando dinheiro, já que alguém falou que tempo é dinheiro. Mas eu dou para você. Então a evangelização hoje passa por se importar e amar as pessoas. E amar as pessoas passa por exemplo, oferecer tempo a elas. Deixa eu dar um tempo para te escutar. Eu vou dar um tempo, eu vou tirar um tempo da minha agenda para te visitar. Eu vou dar um tempo da minha vida e da minha agenda para orar por você. Eu me importo com você. Eu não quero você como um número para a minha igreja. Eu não quero você como um número para o percentual evangélico brasileiro. Eu quero para você o que eu quero para mim. O que eu quero para os meus filhos, o que eu quero para minha esposa, o que eu quero para quem eu amo. E para quem eu amo, eu quero o melhor. E o melhor é o Evangelho. O melhor é Jesus para transformar a sua vida, para transformar o seu caráter, para abençoar a sua família, para transformar tudo que você tem, tudo que você é, desde agora e para a eternidade. Mas eu não vou te dar Jesus assim, só Jesus.
Eu vou te dar Jesus e vou te dar a minha própria vida em disposição para te mostrar quem é Jesus. E aí entramos numa outra camada. E essa outra camada diz respeito a Paulo quando ele diz assim: imitem a mim como eu imito a Cristo. Tomem a minha vida como exemplo. É verdade que nós já quebramos o estereótipo do cristão perfeito. É verdade que a gente não acredita no cristão perfeito, tanto quanto não acreditamos em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel e nem nenhum outro conto de fadas. Mas é verdade também que nós não podemos ser cristãos e nos isentar da responsabilidade de seguir seriamente a quem seguimos. E nos isentar da responsabilidade de copiar quem dizemos que copiamos, ou de sermos discípulos de quem dizemos que somos discípulos. Então é necessário um equilíbrio entre não ser perfeito e não vender uma aura de perfeição, mas também não ser alguém de um péssimo testemunho, a ponto das pessoas dizerem: ser crente igual a você, eu prefiro não ser. Ser o tipo de pessoa que você é, eu prefiro não ser. E quando você olhar para as marcas cristãs ao longo da sua história, as marcas de Cristo que outras pessoas te deixaram na sua história, elas deixaram, não foi por conta do discurso delas sobre Jesus, elas deixaram por conta do exemplo delas como pessoas de Jesus. Não é verdade? Hoje você ouve um discurso bonito sobre Jesus, uma pregação eloquente, e amanhã você esquece. Na hora você até pode se maravilhar. Nossa, que pregador! Nossa, que pregação! Meu Deus! Amanhã você nem lembra mais, nem da pregação, nem do pregador, nem de nada. Mas quando uma pessoa marca a sua vida, quando uma pessoa te ama com o amor do Evangelho, como uma pessoa andou próximo de você e te mostrou Jesus ali na vida, na prática, no dia a dia, você não esquece dessa pessoa. Você diz: essa pessoa me marcou. Essa pessoa faz parte da minha vida, ela entrou na minha história. Porque ela mostrou Jesus comigo ali na vida. É isso que marca. É isso que marca. Ora, então é essa a evangelização que nós devemos fazer, é essa marca que nós precisamos oferecer para a vida das pessoas. Uma influência cristã de fato na vida delas. E nós devemos fazer isso quando não estamos sendo observados, ou até sem querer, porque as pessoas estão nos olhando e a gente está olhando para as pessoas, isso é a vida. Mas isso também deve ser feito de forma intencional. Existe uma pessoa, existe um grupo de pessoas, existe uma vizinhança, existem colegas de trabalho que eu quero evangelizar, que eu quero mostrar para elas Jesus. Só que eu não vou dar Jesus para elas num folheto só. Posso usar o folheto. Eu não vou dar Jesus para ela doando uma Bíblia, embora eu possa, e talvez até deva doar uma Bíblia. Eu não vou mostrar Jesus para ela convidando elas para a igreja. Então, embora você possa e deva convidá-las para a igreja, mas eu vou mostrar Jesus para ela na minha vida. Eu quero dar o meu testemunho para ela. Eu quero dizer o quanto Jesus é importante na minha vida e pode ser importante na vida dela. Sem atacar a religião dela, sem forçar a barra de uma obrigação, mas sim, me importando com ela, fazendo como o apóstolo Paulo diz: eu lhes entreguei o Evangelho e lhes entreguei a minha própria vida. Eu me importo com o Evangelho, mas eu me importo com você. E essas coisas não se anulam, pelo contrário, no Evangelho essas coisas se juntam. É amar a Deus e amar o próximo.
Não precisamos divorciar o evangelho da vida. Não precisamos divorciar o amor a Deus do amor às pessoas. Não, é muito pelo contrário. Precisamos conectar essas coisas. Eu amo a Deus e amo as pessoas. Eu amo a Jesus e amo a quem Jesus quer salvar. Eu amo a Jesus e olho para as pessoas e vejo nas pessoas alguém por quem Jesus morreu e a quem Jesus quer salvar. E agora a evangelização se dá e deve se dar nas nossas relações, na nossa entrega. Quando uma pessoa está doente, quando uma pessoa está passando por crise, aí que a gente se aproxima com o amor de Jesus. Não para aproveitar a fraqueza dela, para quem sabe na fraqueza ela se converter, mas de fato para mostrar interesse pela vida dela. Interesse real, interesse genuíno. E por dar bom testemunho do que Cristo fez e está fazendo na sua vida. Sim, porque o problema evangélico brasileiro, ou um dos, não vou aqui dar o problema, é o mau testemunho da igreja e dos crentes. E eu me coloco nessa conta, porque eu sou parte dessa igreja, eu sou parte desses crentes. O nosso mau testemunho conta contra a nossa evangelização. Alguns preconceitos contra pastores, ou contra igrejas, ou contra evangélicos, eles têm uma justificativa. O preconceito nunca é bom, mas alguns preconceitos têm uma certa justificativa. A pessoa teve experiências negativas, a pessoa foi aviltada, foi extorquida ou sei lá o quê. E aí entra essa evangelização relacional. Aí entra uma evangelização onde a gente abre a nossa vida. E esse é um desafio, né? Porque às vezes a gente quer reservar-se demais. Mas até no ambiente da igreja, de irmãos, né? Há pessoas que falam sobre tudo, menos de si. Fala de política, fala de futebol, fala de ciência, fala de notícia, fala de temperatura, fala dos animais, fala dos vegetais, mas não fala de si. E eu entendo, há personalidades e há dificuldades sobre isso. Mas quando a gente está evangelizando, uma das coisas mais poderosas é a gente abrir a nossa vida. Até para falar do que Jesus fez e está fazendo nela. Paulo vai dizer aos Coríntios que ele era uma carta aberta, que poderia ser lida por todos. Do tipo, a minha biografia está aqui, exposta para vocês. Quem eu fui, quem eu sou, quem eu quero ser, está aqui. Vem ver. Ora, e o que Jesus fez com o seu chamamento aos discípulos? Não foi mostrar a própria vida? Não foi estar com eles, dormindo, acordando, comendo, lidando com gente rica, lidando com gente pobre, lidando com os romanos, lidando com os judeus, lidando com os gentios, lidando com a vida, vivendo. A evangelização se dá na vida. E numa vida que está se importando com quem estamos evangelizando. Uma vida que demonstra real interesse pelas pessoas. Interesse tal qual a apresentação de Jesus a elas. Isso se dá num dia e às vezes isso se dá numa jornada de anos. Porque as pessoas são diferentes. Porque as relações têm dinâmicas diferentes.
Se fosse um folheto, era só entregar o folheto e deixar a pessoa ir. Mas como é com a própria vida, a gente vai ter que chamar a pessoa para o convívio. Fazer igual Jesus fez. João Batista mandou uma ocasião algumas pessoas irem perguntar para Jesus se ele era o Messias mesmo, ou se havia de vir outro. Aí o que Jesus diz? Vem ver. Os cegos andam, os coxos vêm. Aliás, eu inverti, né? Os cegos vêm, os coxos andam. Os surdos ouvem. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando Natanael questiona, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Do tipo, os profetas não profetizaram grandes coisas sobre Nazaré. Como assim agora vem um nazareno? Jesus vem de Nazaré. E a palavra de Jesus não foi rebater essa crítica preconceituosa. Foi dizer, vem ver. Vem andar comigo. Vem ver a minha vida. Agora, tem que ter uma boa dose de coragem para pedir para as pessoas virem ver a nossa vida, né? Precisa ter uma boa coragem. Para dizer assim, vem ver minha vida. Vem ver minha casa. Vem ver como eu trato meu filho. Vem ver como é que eu trato a minha esposa. Vem ver como é que eu sou no trabalho. Vem ver como é que eu convivo com os meus colegas de trabalho. Vem ver como é que eu convivo com os meus vizinhos e como eu me relaciono com eles. Vem ver como é que eu dirijo o carro no trânsito. Vem ver. A evangelização, e com a evangelização, o discipulado, que a gente vai falar mais depois, precisa desse elemento. Vem ver. E você precisa estar muito comprometido com o Evangelho para chamar alguém para viver sua vida. Porque o normal e a atitude mais paulistana possível é cuida da sua vida que eu cuido da minha vida. Lá na sua casa o problema é seu, na minha casa o problema é meu. E ninguém se mete. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Se você não está feliz em cuidar da sua própria vida, arruma um gato que tem 7 vidas para você cuidar. E aí você cuida das 7 vidas dele. Não é assim? Eu faço até piada com a Cris, quando ela começa a me perturbar muito. Eu falo, a minha avó tem 92 anos. E sabe qual é o segredo da vida longa dela? Ela cuida só da vida dela. Mas não é assim. Isso é só uma piada grosseira, na verdade. Porque o Evangelho diz que nós devemos nos preocupar com a vida do outro. E diz que nós devemos estar abertos a abrir a nossa própria vida para o outro. Isso vai na contramão da nossa cultura paulistana. Isso vai na contramão da nossa cultura individualista, onde cada um está no seu carro, cada um está na sua casa, e a gente já se preocupa demais com os nossos filhos, e com o nosso marido ou com a nossa esposa, e quem está fora é problema de quem está fora. Não. O Evangelho diz que o outro é problema nosso. O Evangelho diz que a salvação do outro, inclusive, é problema nosso. Nós temos de ir lá e evangelizá-lo. E isso vai se dar de fato quando a gente se importar com esse outro. Quando a gente se interessar por essa outra vida, por essa vida da outra pessoa. E a gente mostrar real interesse com a vida dela, com os problemas dela, com as necessidades dela. E a gente se oferecer como um abraço de Jesus, como a mão de Jesus, com a palavra de Jesus para ela. A gente precisa disso no nosso mundo. A gente precisa se oferecer às pessoas. E aí eu tenho certeza que você tem uma rede relacional para isso.
E você pode e deve se importar, se oferecer e evangelizar essas pessoas. Coloque como alvo da sua vida evangelizar as pessoas. As pessoas ao seu redor. As pessoas com quem você se importa. As pessoas a quem você ama. E se você não ama as pessoas ao redor, peça para Deus amor. Porque você deve amá-las. Peça que Deus coloque amor no seu coração, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus vizinhos. E peça a Deus oportunidade de pregar o Evangelho para elas. Abrindo a sua própria vida para elas. Abrindo espaço na sua agenda para elas. Abrindo a sala da sua casa para elas virem comer um bolinho e tomar um cafezinho. E você poder partilhar de Jesus com elas. É assim. Foi assim que Jesus evangelizou. Chamando as pessoas para perto. De forma que as pessoas puderam conviver e observar a sua própria vida. Então eu quero orar por você e por mim. Que não sou um grande evangelista. Talvez se fosse, essa igreja estava cheia. Não sou. Mas estou comprometido com o Evangelho. E se estou comprometido com o Evangelho, tenho de estar comprometido com a evangelização. Porque essa é a missão que Jesus nos deu. A todos nós. Não para alguns de nós, mas para todos nós. Você pode ficar de pé? Obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco. E que o Teu Espírito Santo nos capacite a evangelizar. Nos dê a força, a coragem e o amor pelas pessoas. A ponto de nos importar com elas. Nos importar com a vida delas aqui agora. Nos importar com a vida eterna delas e onde elas passarão a eternidade. E assim, levar o Teu Evangelho. Levar a Tua palavra. Levar o Teu amor. E nos dê a coragem, Senhor, de abrir a nossa própria vida, a fim de mostrar o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Abrir a porta da nossa casa, a fim de mostrar o que o Senhor está fazendo na nossa casa. Abrir os nossos relacionamentos, a fim do Senhor, a fim de mostrar o que o Senhor está fazendo nos nossos relacionamentos, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.